Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à sua hora semanal de estudos de glaucoma. Eu sou Samantha Vasques, oftalmologista especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro, e aqui no Glaucoma Academy eu te ensino a cuidar melhor dos seus pacientes com glaucoma. Nessa aula eu trouxe para vocês um artigo para a gente discutir, um artigo bem recente que fala sobre um tema que tem sido visitado por vários autores recentemente, que é a aplicação de mitomicina na cirurgia de trabeculectomia. Esse artigo ele traz para a gente um comparativo nas cirurgias de Phacodrec entre a aplicação de mitomicina via injeção subconjuntival ou aplicação através de esponja. Na prática, a gente vê muita variação de uso da mitomicina, acaba que cada cirurgião faz uma dose diferente, um tempo diferente de aplicação, uma via diferente de aplicação, então é uma coisa que a gente não tem muito consenso do uso da mitomicina e que com certeza é um tema que a gente precisa ser de mais estudos e de mais protocolos até para a gente procurar saber qual é a melhor maneira de aplicar a mitomicina na cirurgia, até porque a gente sabe que ela é essencial para o bom resultado da TREC. Nesse estudo, ele não vai focar em questão de dose nem de tempo de aplicação, isso vai ser padronizado entre os grupos. O foco do estudo vai ser a via de administração dessa mitomicina. Esse é um estudo que saiu bem recente e que foi feito na Índia. Tem vários outros estudos focando nessa questão da via de aplicação. Eu trouxe esse porque esse é o mais recente para a gente ver esses resultados. Então a TREC ela continua sendo até hoje a cirurgia mais realizada para glaucoma no mundo e a gente sabe que uma das limitações muito importantes da TREC é a ocorrência da fibrose subconjuntival, que vai acabar mais cedo ou mais tarde levando à falência dessa bolha filtrante. E é justamente aí que entra o papel essencial da mitomicina. Ela vai inibir essa fibrose conjuntival, levando a uma maior duração da cirurgia. A mitomicina é um fármaco que é um antimetabólito e a gente usa ela para aplicação subconjuntival intraoperatória na TREC. E a concentração varia, a gente pode usar de 0,01% a 0,04% de concentração da mitomicina na cirurgia. E ela vai agir inibindo a ação de fibroblastos e inibindo migração celular, então ela vai ter um efeito de inibir a cicatrização e a fibrose subconjuntival como um todo e na manutenção da bolha filtrante da TREC. Agora, por outro lado, apesar de ter o seu papel essencial, por outro lado, a mitomicina ela acaba sendo a responsável por uma boa quantidade das complicações da TREC, principalmente a relação dela com a hipotonia pós-operatória e com a ocorrência de blebite também, já que a mitomicina ela vai acabar deixando mais fragilizada aquela conjuntiva que está fechando a ferida cirúrgica. Então pode acontecer de a gente encontrar no pós-operatório conjuntivas muito finas que vão facilitar a ocorrência de uma infecção e também com risco de Seidel, tanto precoce quanto tardio por conta desse afinamento conjuntival. A conjuntiva ela fica muito mais friável quando a gente usa a mitomicina. E tem algumas complicações da mitomicina que são mais especificamente relacionadas ao uso da esponja. Então, essas que eu listei mais abaixo são as complicações que acontecem com a aplicação por esponja, em que a gente tem um risco de ter fragmentos de esponja retidos. Tenho certeza que todo mundo que opera TREC já passou por um perrengue desse de cadê a esponja, e se fica um fragmento desse de esponja retido com mitomicina, isso pode evoluir para uma necrose escleral e para perfuração do globo ocular.
Além disso, a gente tem um problema da esponja que ela torna a dose muito imprevisível. Então, você até pode embeber aquela esponja numa mitomicina 0,02%, mas você não consegue ter a real noção de qual a dose que está sendo aplicada ali no olho. E um outro problema específico da esponja é que a gente tende a ter bolhas mais incistadas. Por quê? Eu vou explicar já já quando eu falar a técnica de aplicação e vocês vão ver que quando a gente aplica a mitomicina por injeção, a gente difunde ela numa área grande. Já a esponja, não, a mitomicina ela vai ficar ali mais localizada no local aonde você colocou a esponja. Então o efeito dela vai ser mais restrito. Então você tende a ter bolhas mais incistadas quando você usa a esponja. Mas aí eu já estou entrando no resultado do estudo, vamos ver mais para frente. Então vamos falar um pouco de como foi feito esse estudo. A gente já tem há alguns anos, é uma tendência recente de a gente ter voltado um pouco os estudos para a mitomicina justamente por essa falta de padronização da aplicação. Então a gente já tem uma série de estudos usando diferentes doses de mitomicina na TREC e comparando entre injeção subconjuntival ou aplicação por esponja. E a gente tem visto uma tendência da literatura favorável à aplicação por injeção subconjuntival, não em termos de redução de pressão, mas em questão de morfologia da bolha. Nesse estudo em especial, ele tem uma questão de diferente porque ele selecionou pacientes que foram submetidos somente à Facotrec. Uma população indiana, como eu falei antes, o estudo foi feito na Índia, e ele padronizou a dose de aplicação em 0,02%, que corresponde a 0,2 miligramas por ml, é a mesma dose que eu costumo usar também. E aí ele separou em dois grupos, foi um estudo prospectivo, duplo cego e randomizado, tá? E acompanhou esses pacientes por 6 meses. Um grupo fez aplicação por injeção, um grupo fez aplicação por esponja. O grupo da injeção, eles fizeram uma aplicação de 0,1 ml de mitomicina a 0,02%, do mesmo jeito que eu faço, 0,1 ml a 0,02%. E fez uma aplicação bem posterior na bolha, não logo ali no limbo, mais para trás. E depois da aplicação, ele usou um cotonete para espalhar bem essa mitomicina por toda a região ali superior nasal, superior temporal, ali onde ele vai fazer a cirurgia, e também um pouco mais amplo até. Ele deixou 1 minutinho essa mitomicina ali, e aí depois ele começou a dissecção da conjuntiva, a dissecção da tênon, e depois que ele terminou essa dissecção, ele fez uma lavagem com BSS. É basicamente o que eu faço também. E a técnica da esponja, ele fez diferente. Ele começou a cirurgia, fez a dissecção da tênon. Depois da dissecção da tênon, ele colocou 3 esponjinhas embebidas em mitomicina a 0,02% e ele deixou por 90 segundos essa mitomicina ali. Eu já fiz muito por esponja, eu aprendi a fazer com esponja e fiz durante anos com esponja, mas na época eu fazia um pouquinho diferente. Eu usava também 3 esponjinhas, eu já usei nessa época concentrações maiores de 0,04 e eu deixava por 2 minutos, deixava por um tempo um pouquinho maior e eu fazia a aplicação depois da dissecção do flap escleral. O autor ele fez antes, ele dissecou só a tênon, ele não confeccionou o flap e ele já colocou ali as 3 esponjinhas de mitomicina. Depois de 90 segundos, ele tirou essas esponjas e fez aquela lavagem abundante com BSS. E aí, o que ele avaliou na comparação entre esses grupos, ele avaliou alguns parâmetros de PIO, sucesso da cirurgia, complicações cirúrgicas e morfologia da bolha.
Em relação à pressão intraocular, o que a gente viu foi que não teve diferença significativa entre os grupos e a gente já esperava isso, que é o resultado que a gente já vem tendo com outros estudos, tá? Em relação à taxa de sucesso, esses autores eles encontraram um pouquinho mais de taxa de sucesso no grupo da injeção. O que eles consideraram como sucesso completo foram os pacientes que tiveram pelo menos 30% de redução da PIO, sem drogas hipotensoras. E aí a gente viu uma pequena vantagem para o grupo da injeção. Quando ele considerou o sucesso qualificado, em que ele teve pacientes que tiveram a redução de 30%, mas usando drogas hipotensoras, a gente teve mais alguns pacientes do grupo da esponja que obtiveram sucesso e aí praticamente igualou a taxa de sucesso entre os grupos. Em relação à morfologia da bolha, ele fez uma avaliação tanto de biomicroscopia, tanto quanto de OCT, de segmento anterior, e aí ele observou vascularização dessa bolha, se era uma bolha pouco vascularizada ou muito vascularizada, a altura da bolha, se era aquela bolha super elevada que o paciente tem queixa de corpo estranho, ou se era aquela bolha mais baixinha, que é ideal. E também a extensão da bolha. A gente normalmente gosta de bolhas bem difusas, aquela bolha que é tão espalhada que você mal consegue ver se ela está elevada ou não, tá? E aí o que ele viu surpreendentemente é que não teve uma diferença significativamente estatística entre esses grupos. E esse resultado ele é bastante discordante com o restante da literatura, que mostra uma melhor morfologia de bolha, bolhas mais baixas e mais difusas quando a gente usa a injeção. E discordante também do que eu vejo na minha prática, tá? Porque a maioria dos meus pacientes são de Facotrec, então é mais ou menos no molde desse estudo. A técnica de injeção que eu uso é a mesma desse estudo. E o que eu vi na minha prática é que quando eu mudei da esponja para a injeção, é visível como as bolhas ficaram com um aspecto muito mais anatômico, muito mais bonito, ficaram bolhas muito mais difusas e com pacientes menos queixosos em relação àquela bolha. Então esse é um ponto que não bateu com o da literatura, a questão da morfologia da bolha. E em questão de complicações, o que a gente vê é que os pacientes que fizeram a injeção subconjuntival, eles tiveram a menor necessidade de agulhamento no pós-operatório. Essa é a grande diferença entre esses dois grupos. Eu trouxe aí a tabela completa que ele listou das complicações, mas o que chama a atenção é ali no needling, que é o agulhamento, em que o grupo que usou a esponja teve uma frequência bem maior de agulhamentos do que o grupo que usou a injeção. E isso faz sentido pensando naquilo que eu falei lá no começo, de que se você usa a esponja, você está fazendo uma aplicação mais localizada da mitomicina, enquanto se você usa a injeção e difunde ela, aquela bolha vai ficar mais espalhada. Então a gente tende a ter bolhas mais encistadas se a gente usa a esponja e, consequentemente, uma incidência maior de agulhamento no pós-operatório. Então, a conclusão do estudo é que, em termos de redução de pressão e de eficácia da cirurgia, a injeção subconjuntival ela é não inferior à aplicação por esponja na Facotrec na dose de 0,02%. Eu migrei da esponja para injeção subconjuntival há mais ou menos um ano e meio por aí, que foi quando começaram a surgir os maiores estudos sobre esse tema. Não me arrependi, tem dado super certo e pretendo continuar fazendo a injeção porque gostei muito do resultado dos meus pacientes. Mas a gente precisa estudar melhor esse tema sim, até porque a dose é uma questão que, como eu mostrei no começo, varia muito entre os estudos. Então, tem estudo que faz com dose de 0,01, tem estudo que faz com dose de 0,04. São doses muito diferentes. Então, a gente precisa de uma padronização melhor da dose. Mas o que a literatura mais recente vem mostrando
é um ponto bem favorável à aplicação por injeção. Me conta aqui nos comentários se você migrou também para injeção recentemente ou se você é da galera raiz que continua na esponjinha e o que que você acha desses resultados, se você pensa que isso pode mudar alguma coisa na sua prática cirúrgica. Não esquece também de se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu trago aulas para te ajudar a cuidar melhor dos seus pacientes com glaucoma. Até semana que vem.